Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, estudando juntos. Eu quero convidar vocês a estar lendo o livro de Ruth, que foi o de semana passada. Quem está acompanhando aí o nosso circuito bíblico foi a semana 19. Nós lemos Ruth, é uma história linda, é uma história curta, 4 capítulos. Se você não leu ainda, eu quero recomendar você a ler esse livro, que é um livro lindo, com tantas histórias e tantas lições que nós podemos aprender. Eu quero convidar você a orar comigo, antes que nós começamos a ler juntos e estudar juntos. Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo que nós temos. Peço que o Senhor aquieta os nossos corações, tira todas as distrações, tudo que não vem de Ti, Senhor, que nós podemos estudar, meditar, refletir na Tua palavra, Pai, e que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero convidar você para estar lendo, abrir aí comigo Ruth 1, nós vamos estar lendo Ruth junto, e nós vamos falar hoje sobre um Deus que redime. A história que nós vamos ler aqui vai falar de pessoas reais, histórias difíceis, pessoas que passaram por dor, pessoas que passaram por rejeições, cometeram erros, mas mesmo assim é uma história de redenção. Abre comigo então aí em Ruth 1, nós vamos começar no versículo 1, diz assim: Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi, os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem 2 filhos e sem o marido. Então aí o livro já começa nessa história trágica, com tanta coisa acontecendo. E o contexto aqui na história de Ruth, eles estão no tempo de juízes, não havia rei. Em Juízes 21 está escrito que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então você imagina o caos, como que está sendo esse momento que eles estão vivendo, esse momento de confusão, porque não há rei, não há um líder. E a história começa aqui com fome em Belém, que é a casa do pão, que não tem pão. Está tendo fome, e essa família sai de Belém e vai para Moabe. Vai o pai, a mãe e seus 2 filhos. Vão imigrar, vão para outro lugar. Eles vão, fala aqui que eles vão por um tempo. Dá a entender que eles querem ir enquanto passar esse tempo difícil, enquanto melhorar um pouco. Mas, na verdade, eles ficam quase 10 anos em Moabe. Eles estão indo para Moabe, buscando uma vida melhor. E o que acontece em Moabe? Elimeleque, o pai, morre. Os filhos casam com moabitas, mas os 2 filhos morrem também. E agora nós estamos aqui nessa história com 3 viúvas. Naomi, que é a mãe, Orfa e Ruth, as 2 noras dela agora. São as 3 mulheres viúvas que nós estamos vendo aqui. Então, quando você olha no cenário, parece que tudo deu errado. Eu fico imaginando nessa situação. Você perde o seu marido, perde os 2 filhos, parece que tudo acabou. Que eu vou viver mais para quê? Olha ao meu redor. E continua no texto comigo aqui, quando Noemi decide voltar para Belém. Nós estamos agora no versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras à sua terra. Então, ela fica sabendo que está tendo um auxílio de alguma maneira e ela decide voltar para sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então, Noemi disse às suas noras: Vão, retorne cada uma de vocês para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Então, ela está falando, gente, obrigada, Deus abençoe vocês e que vocês encontrem outros maridos.
Em seguida, deu-lhe beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos com a senhora junto do seu povo. Noemi, porém, disse: Voltem, minhas filhas. Por que vieram comigo? Por que vieram comigo? Acham que ainda poderia ter filhos se pudesse casar com vocês? Ela está dizendo: Vocês acham que realmente eu vou poder ter filhos que vai casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido, mesmo que pensasse que ainda há esperança para mim. Ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, você esperaria até que eles crescessem? Ficaria sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja a sua concunhada. Está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo para que lhe abandone. O que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aí, quando Noemi viu que Ruth realmente não ia, estava decidida a acompanhá-la, ela parou. E aí, olha, continua seguindo no versículo 20. Agora elas estão chegando a Belém. E as mulheres estão vendo Noemi e começam a perguntar: Olha, é Noemi que está ali. Versículo 20 diz: Não me chame de Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mão cheia eu parti, mas de mão vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamas de Noemi? O Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou à terra de Moabe com a nora Ruth, a moabita. Então, alguns pontos muito importantes aqui. Essa história, ela é cheia de lições. Ela é uma história que você quer continuar lendo e toda vez que você vai lendo, você vai aprendendo a tua lição. Mas alguns pontos importantes aqui que eu queria trazer. Ruth era moabita. Ela não era apenas estrangeira, ela era moabita. Ela carregava um passado manchado. Era um nome ligado à vergonha. Porque os moabitas tinham uma relação muito difícil com Israel. Qual que era a origem dos moabitas? A Bíblia explica lá em Gênesis 19, que quando teve a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, o sobrinho de Abraão, ele foi viver com suas filhas em uma caverna. E o que as filhas fizeram? Embriagaram o pai e tiveram relação com o pai dela. E a filha mais velha teve um filho que chamou Moabe. E daí vem a origem dos moabitas. Então, a Ruth já carregava esse histórico rejeitado. Não era algo bonito. E mesmo assim, Deus escolhe. Deus não apagou o passado da Ruth. Deus não tem como desmanchar aquilo. Mas Ele vai redimir o passado dela. E Ruth decide ficar com Noemi. Ela dá as costas para o seu povo, os seus costumes, os seus deuses. E ela não volta mais para Moabe. Ela decide ficar com a sogra dela. No versículo 16, ela fala: Onde você for, irei, e onde ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será meu Deus. Que é um dos versículos bem conhecido. Então, ali, Ruth escolhe Deus antes da segurança, fidelidade. Ela escolhe ser fiel à sogra dela. Eu vou permanecer com você, eu vou ficar com você agora. Mesmo que está fora da lógica, eu fico com você. E a gente vê também, aqui na parte, quando a gente olha a Noemi, agora focando um pouquinho mais em Noemi, uma das coisas que eu vejo aqui, com certeza, Noemi era uma boa sogra. Porque no texto fala que quando ela fala para as noras: Não, volte às suas casas com seus pais, com seus deuses, as duas choram em voz alta. Não é só Ruth, porque talvez ela tinha um relacionamento melhor com Ruth, talvez. Não, as duas choram em voz alta. Quantas sogras hoje teriam noras que iam chorar em voz alta, porque estão separando? Aqui a gente vê que Noemi era uma nora, uma sogra boa. Eu até pensei, às vezes,
por Noemi ser a pessoa que ela é, Ruth ali pensou, não, eu vi o que essa mulher viveu, eu sei quem ela é, eu estou grudada nela, eu fico com ela. O Deus dela vai ser o meu Deus, onde que ela for, eu vou. E quando você olha no texto, ela tem um momento aqui, quando você volta lá, que ela diz que o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E aí ela diz, onde morreres, eu morrerei. Ela está falando, eu estou com você até o fim. Esse contrato, o laço que nós estamos fazendo aqui, até o fim, eu estou com você até a morte, Noemi, eu não estou te largando. E aqui é muito bonito que ela fala que o Senhor me castigue com todo rigor. Ela fala que o Senhor, ela reconhece o Deus de Noemi como o Deus soberano, o Senhor da vida dela. E ela está entrando debaixo do julgamento dele, falando que ele me castigue se eu me separar de ti. Então, nós sabemos que Noemi era uma sogra muito boa, sim, porque as duas choram nessa despedida. Mas Noemi agora, ela está amarga. Quando ela volta para Belém, ela diz algo muito forte. Ela fala, não me chame de Noemi. Ela respondeu, chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mão vazia o Senhor me trouxe de volta. Se você olhar o cenário, ela perde o marido, ela perde o filho, ela perde a segurança, o futuro. O que uma mulher agora, já na idade dela avançada, vai conseguir fazer? Ela não vai conseguir ir para os campos trabalhar, ela já teve o marido, os filhos. O que essa mulher vai fazer? Ela está em desespero, ela está amarga, ela está vazia, ela está quebrada, olhando as circunstâncias e falando, Deus, não tem jeito. E Noemi, que é um nome que significa agradável, ela pede para chamar de Mara, que significa amarga. Ela está falando que não tem nada de agradável. Não tem nada bom aqui. Ela interpreta a história a partir da dor. E ela coloca a culpa em Deus. Quantas vezes isso acontece com nós? O que está acontecendo ao nosso redor, os desastres, as maldades, isso começa a sujar a nossa lente de como nós vemos Deus e culpar Deus. Às vezes, quando as coisas boas acontecem, nós não logo damos essa honra a Deus, mas quando é ruim, por que Deus deixou isso acontecer? Olha as guerras, fulano morreu, olha isso que está acontecendo na minha vida, por que Deus deixa isso acontecer? A gente começa a culpar Deus. E sim, Deus é soberano, está acima de todas as coisas. Muitas vezes tomamos decisões erradas, voltamos e culpamos a Deus. E eu acho muito interessante aqui que a dor dela é registrada com honestidade. Eu acho um ponto muito importante. Que quando você sente que está tudo errado, não significa que você está no caminho errado. Como que isso foi bom de ler? Não significa porque ali você está sentindo que está dando tudo errado, que não tem mais o que fazer, ou que você está sentindo que a mão de Deus pesou sobre ela. Ela está sentindo isso, essa interpretação dela. Isso não quer dizer que você está no caminho errado. Ela volta para Belém, ela volta para o povo de Deus, ela volta para a terra de Deus. O coração dela estava ferido, ela estava sentindo amarga, mas ela estava na direção correta. E isso nos ensina que a amargura pode existir, sim, temporária. Há tempos difíceis na nossa vida, onde que nós sentimos, gente, está dando tudo errado. Nós somos frágeis, nós podemos sentir isso, sim. E ela está quebrantada e sentindo que está tudo quebrado, não significa que está fora da vontade de Deus. Deus continua trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos sentir e viver. Isso é algo que eu tenho falado. Even when I don't see it, you're working. Essa música, né, que é popular, nós cantamos. Even when I don't see it, you're working. Mesmo quando nós não estamos vendo, Deus está trabalhando. Porque muitas vezes, se nós não estamos vendo, significa que Deus não está, mas Ele está. Ele está, assim, trabalhando. E quando Noemi está falando que ela está vazia, Deus já estava agindo na história. Ele já estava ali construindo toda uma história. Agora a gente vai ver o que acontece quando elas já estão ali. E Ruth agora vai plantações de Boaz. Vai comigo lá, por favor, no versículo 1 do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte de marido. Era um homem de valor, influente, que pertencia à clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo recolher as espigas que foram deixadas para trás, porque é aquele que me permite fazer. Ruth vai, então, e começa a respigar. Boaz nota ela,
protege ela, ele vai perguntar quem que é essa moça aí. E ele protege ela, ele fala para os rapazes não mexer com ela, deixa ela quieta, seja generoso com ela, ele dá a comida para ela, tanto que Ruth faz até uma marmitinha para a sogra. Quando você continua lendo o texto, ela come, está satisfeita, ainda leva uma comidinha para a sogra ali. E ela começa a respigar no campo, porque e ele deixa isso acontecer baseado em Levítico 19, né? Na lei que fala que não é para eles pegar o que cair do chão. O que cai no chão deixa para os pobres, as viúvas, os estrangeiros pegarem. Isso está lá em Levítico 19. Era uma forma de assistência social para essas pessoas. E Ruth era tudo isso ali. Ela era pobre, ela era viúva, ela era estrangeira. E é tão bonito ver isso, que Deus cuida dos vulneráveis de forma intencional. Está lá na lei dele. A gente tem tantas lições aqui. Eu não vou entrar tanto nessa parte, mas até isso é uma lição. Então, a gente vê agora, Boaz entra na história. O Boaz também é uma história de redenção. A gente foca tanto em Ruth, mas Boaz também é uma história de redenção. Boaz é o parente, o fazendeiro rico que entra na história. Mas um fato tão importante, Boaz é filho de Raabe. Ela é uma mulher que tinha um passado difícil, ela era uma prostituta. E agora a gente vê aqui, ela era uma prostituta, ela casou com um judeu e teve Boaz. Ela também foi redimida pela fé. Então a gente observa aí, Ruth é uma moabita, não tem um passado, o nome que ela carrega não é legal. Boaz, filho de Raabe, uma prostituta, e Noemi amarga culpando Deus. Quando você olha a história assim, você até pensa, não está dando muito certo, né? Realmente a mão de Deus está sobre eles, mas a gente vai continuar olhando e a gente vai ver que Deus vai unir histórias improváveis aqui para criar uma redenção. Agora, se a gente pula para o capítulo 3, olha o que está falando no versículo 1. Agora é Noemi falando com Ruth. Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para o seu bem. Boaz, senhor das servas com as quais você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele limpará a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça a eira. Não deixe, porém, que ele perceba que você está ali até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitará, então vá, descubra os seus pés e deite-se, ele dirá o que fazer. Tem tanta coisa aqui nesse texto também. Olha o conselho que a sogra agora está dando para a nora, né? Ela está falando, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que procurar um lugar para o seu bem. Aí olha o primeiro, o que ela vai dizer aqui primeiro para Ruth, primeiro conselho aí para os solteiros: lave-se, perfume-se e vista a melhor roupa. O que ela está falando? A gente sabe que Deus vê o coração, mas ela está falando: deixe Boaz te ver, tome banho, faça as cutículas, faça uma escova, se arrume. É básico para os solteiros, que ela está falando aqui: vamos dar um jeito, vamos dar um trato aí. Deve que estava no campo, eles não tomavam banho todo dia, e ela está falando, não, coloca um cheiro melhor aí e vai lá para ele te notar. E ela vai falar para ele deitar nos pés dele, que não é ela tentando seduzir ele, isso é um jeito dela se deitar nos pés dele e falar: eis-me aqui, eu estou aqui. É simplesmente isso. Aí o que acontece? Boaz acorda, vê ela, claro, se destampar o pé à noite, nós também vamos acordar. Ele honra ela, ele não faz nada com ela, ele espera o dia clarear. A gente vê que ele é um homem íntegro, ele cumpre a regra, oferece o outro parente se quer casar com ela, e ele mantém a palavra dele. E a gente vê aqui que Boaz tem um papel de um resgatador. Ele protege, ele honra, ele paga um preço, ele teve que pagar, ele teve que, para ter ela como esposa e ter a terra e honrar o nome dos falecidos, ele teve que pagar um preço. E ele restaura a dignidade. Ele não faz simplesmente um mínimo, ele reflete o coração de Deus aqui. A gente vê isso, ele vem redimir. Quando você olha, agora continua aí, pula para o Ruth 4 agora. Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não o deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel.
O menino dará a você nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Gente, essa história, ela me emociona, porque a vida de Noemi, que estava amarga, que estava tudo dando errado, se Deus tivesse ajudado com um parente, eu vou te dar uma terra, você vive aí. Não, Deus entra com tudo e redime aquela história. Ele não só entra e ajuda ela naquela necessidade, um pouco, eu vou dar uma mão. Não, Deus entra e redime. Olha o que está falando aqui. Ela tem um filho com o nome de Obed. Obed foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi, o maior rei de Israel. Ela entrou na genealogia de Jesus. A gente fala de um filho de uma prostituta, uma moabita, ela não tinha um histórico que era respeitado, não tinha. Noemi agora uma viúva, velha, sem marido, pobre, que vai para um lugar, imigrante, está voltando agora, e Deus restaura essa história e traz agora. E agora a gente vê que o pai de Davi, que foi Jessé, filho de Obed. Essa história é linda. Essa história é linda. E ela me ensina 3 coisas que eu aprendi nessa história. Várias lições. Em vários capítulos, mas 3 coisas que eu quero destacar. Deus não descarta pessoas por sua origem. Independente da sua origem, de onde que você veio, a sua casa, o seu país, da classe que você veio, ele não descarta. A gente vê aqui, gente, se Deus tivesse deixado só fazer um pouquinho do plano, mas não, entrou na genealogia, que lindo! A outra coisa que eu aprendo é que nós precisamos ser fiel no simples. Ruth foi trabalhar para ajudar a sustentar a sogra. Ela simplesmente decidiu ser fiel à sogra. Ela não estava esperando que eu vou ter um filho que vai ser e vai ser o vô do maior rei. Não, ela só estava querendo ser fiel no simples. Hoje, no que eu tenho hoje, é a minha dor, perdeu o marido, perdeu o sogro, a sogra está sofrendo, e ela decidiu ajudar a sogra, ser fiel à sogra, e ela decidiu trabalhar para ajudar a sogra. Ela foi para o campo para isso. Ela não cruzou os braços e chorou. Não, ela foi para o campo para trabalhar. E quando você lê o texto, fala que ela chega cedo e trabalha o tempo todo. Para um pouquinho e trabalha. Eles destacam isso para Boaz, quando Boaz pergunta. Quer dizer, ela levantou as mangas e foi trabalhar. Precisava ser feito o trabalho. O terceiro ponto é que Deus escreve histórias maiores que nós conseguimos ver. Como nós temos acesso à informação o tempo inteiro e queremos ver para crer, mesmo quando Deus está escrevendo a história, a gente começa a acreditar que está dando tudo ruim ao nosso redor. Muitas vezes eu já pensei isso eu mesma. Gente, parece que está espremendo, parece que não tem solução, mas se Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, que mandou o maná, Ele quer dizer que Ele abre porta que nem nós estamos esperando. O mar vermelho ninguém esperava, o maná cair do céu, gente, não é algo que passa pela nossa cabeça, mas esse é o nosso Deus que redime, esse é o nosso Deus que abre porta onde não há porta. Eu quero destacar aqui que Noemi sentia vazia. E no final as mulheres disseram: louvado seja o Senhor, que não deixou sem o resgatador. A dor não foi o fim de Noemi. O passado não foi o limite dela, aquilo não limitou ela. Deus ainda estava escrevendo a história. Eu sou exemplo de não ter um passado perfeito, não vim de uma família perfeita, toda estruturada, privilegiada. Não, mas que privilégio eu estar hoje aqui. Isso para mim é um privilégio, eu estar podendo compartilhar a Bíblia com vocês, estar estudando junto com vocês. Para mim não tem privilégio maior. Eu sou redimida, eu fui redimida e eu sou redimida. E a minha súplica hoje para vocês é que não dê voz a isso, não dê ouvido a essas vozes que falam que Deus não pode te usar. Ah, meu passado é complicado demais.
aconteceu já muita coisa. Em nome de Jesus, não dê ouvido a essas vozes. Seja fiel no que você está fazendo hoje. O nosso Deus é um Deus de redenção. Às vezes você está ouvindo isso, você pensa, mas ou talvez até outra mensagem, outro sermão, você pensa, se vocês soubessem onde que eu vim, se você soubesse o que eu já vivi, se vocês soubessem o meu passado, a minha família, pai alcoólatra, disfuncional, talvez foi abuso, foi perda, foi limite, não sei falar, não tive estudo. Essa mensagem, então, é para te falar que o nosso Deus é o Deus de redenção. Jesus é o nosso Boaz. Ruth, o que ela fez? Ela se deitou, ela foi aos pés dele para dizer, aqui estou. E é isso que nós temos que fazer para Jesus. Independente se somos pobres, se já perdemos, se estamos na luta, se não há luz no final do túnel, nós temos que ir nos pés dele e falar, Jesus, aqui estou. O Senhor é meu Boaz, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Porque o que nós lemos aqui, essa história de Ruth, apesar dela ser linda, ela é uma história de amor. Ela é uma história de pessoas redimidas, não só Ruth, Boaz, Noemi. E é isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que agarrar aqui, que você pode ter um passado quebrado, mas você serve a um Deus que redime. A sua história não acabou, você pode ser redimido. O seu passado não é grande demais para o Deus e a sua história não vai desqualificar você. Em nome de Jesus, que essa mensagem penetre seu coração, você que está ouvindo. Ou se você precisa, alguém do seu lado que precisa de ouvir que a história dele não é o fim, não é difícil demais para a sociedade, difícil demais para mim e para você, mas para o nosso Deus, que separou o mar vermelho, que trouxe maná do céu, que faz o impossível, não é grande demais para Ele. Ele é o nosso Deus que redime, Ele fez no passado e Ele continua fazendo hoje. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada por ser o nosso Boaz. Obrigada, Senhor, por nos redimir. Obrigada por tanto amor, nós não merecemos. Mas o Senhor olhou por nós com amor e decidiu nos redimir. Muito obrigada, Jesus. Que nós podemos lembrar disso dia após dia, os nossos dias difíceis, nossos dias alegres, que o nosso Senhor é o nosso Redentor. Ele nos redime da dor, Ele nos redime da perseguição, Ele nos redime dos dias difíceis, Ele nos redime do passado. O Senhor é o nosso Redentor, que nos dá nova vida. O Senhor é o nosso Boaz. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra e obrigado por falar aos nossos corações. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.